TV Interior estreia nesse ano de 2019 mais um programa Panorama Político. Hoje a gente tem aqui a satisfação de estar sendo recebido aqui na Alerj pelo deputado estadual Alexandre Knoploch. Alexandre, obrigado por estar cedendo seu tempo para a gente poder estar fazendo essa entrevista. O Alexandre apareceu com muita força na reta final das eleições na nossa região serrana lá, muito capitaneado pela equipe dos assessores do deputado Luiz Lima, né, Alexandre? E no nome aí do Elbert Pedro, que tem feito um trabalho de levar muito da demanda da região serrana para a política, trazer para a política essa demanda. E a gente tem o compromisso de estar levando esses nomes que pretendem trabalhar pela nossa região, essa região que você está localizado aí, que assiste a TV Interior. Alexandre, obrigado por nos receber. É uma honra estar aqui no seu gabinete e a gente torce muito que vocês possam fazer um trabalho aí que o Rio de Janeiro precisa e merece, né? Eu que agradeço a visita, mandar um abraço para a região serrana, uma região que eu tive uma votação expressiva. E agora a gente tem muito trabalho a fazer, né? Diversas demandas, tanto na produção têxtil lá da moda feminina, como no que tange a infraestrutura local, né? Está falando aí de logística das estradas, né? E também alguma outra demanda na área de saúde, enfim. Tem bastante coisa que eu trouxe como dever de casa e nós temos que agora botar para frente. A gente percebe aqui pelo seu gabinete que você está bem alinhado, você é do PSL, né, partido do presidente Jair Bolsonaro, todo esse movimento enorme que o Brasil criou nessa demanda, você bem alinhado com essa forma de pensar, com essa ideologia, do que foi dito na campanha e daquilo que já se começou a transparecer do governo Bolsonaro. Como é que você está enxergando isso? Você acha que está indo no caminho certo? Como é que você tem visto esse primeiro mês, né, 40 dias de governo Bolsonaro? É muito importante que um governo, assim que comece, mostre que a campanha política acabou. Tá? Agora, como governo, legislando, né, você precisa, de fato, entender como funciona a operação da máquina pública para você conseguir encontrar atalhos e de fato levar aí os teus objetivos à frente, né? Então acho que o governo Bolsonaro tem feito isso com excelência, montou um ministério muito capacitado, né? E acho que as reformas que o Brasil precisa e que vai impactar muito ao estado do Rio de Janeiro positivamente vão acontecer. Então isso é o que a gente espera que de fato aconteça isso lá e comece a acontecer aqui também no estado do Rio de Janeiro. O governador Wilson Witzel tem tomado medidas que, ao meu ver, são medidas boas, principalmente na economia e na área de segurança pública. Então eu acho que o caminho é esse, o caminho é de diálogo, mas sempre impondo as nossas ideias, nossas convicções, até porque foram essas convicções que foram eleitas, né? O PSL hoje elegeu quantos deputados para a Câmara de Deputados estadual? Para a Assembleia Legislativa foram 12, assim como para a Câmara dos Deputados, né, em Brasília. Como que está a posição hoje do PSL em relação ao governo estadual? Como é que vocês estão construindo essa relação? Também queria que você falasse um pouco sobre a eleição para presidente da Alerj, como é que o PSL pretende se posicionar daqui para frente? Bom, com relação ao governo Wilson, o Wilson todo mundo sabe que foi eleito dentro de uma base bolsonariana, né, vamos dizer assim. Óbvio que ele tem os méritos dele, é um cara que de fato acreditou na eleição, né, desde o 1%, sempre se via como governador, mas o PSL é a base do governo pelo simples fato de ter sido talvez o maior apoiador do governador Wilson, né? Com relação à eleição da casa, alguns deputados optaram em votar não, outros optaram pela abstenção. Existia uma orientação partidária pela abstenção, e isso se dá por quê? Eu sempre falo que a Assembleia Legislativa, a política, não é um campeonato de mata-mata.
eu não vou conseguir resolver a vida de todos os cariocas e fluminenses hoje. A gente começa a tentar mudar a vida deles hoje para fazer efeito amanhã, né? Então é um campeonato de pontos corrido. Para a gente mudar o regimento da casa, para a gente conseguir melhorar o orçamento, por exemplo, do hospital de câncer, do Hospital do Câncer em Nova Friburgo, para a gente conseguir melhorar a vida dos policiais, militares e civis, a gente precisa estar nas comissões importantes, Comissão de Segurança Pública, na Comissão de Orçamento, né? A gente precisa estar nessas comissões porque para chegar algum projeto em plenário, passa nas comissões. Se as comissões vetarem, acabou, não tem. Então a gente se absteve para poder participar dessas comissões e aí começar a mudar aqui dentro a forma de se fazer política. Uns acharam que era melhor votar não e também não ter talvez essa possibilidade, mas aí é o direito de cada um. Isso não quer dizer que o PSL é desunido, é rachado. A gente aqui, cada um vota de acordo com a sua consciência e acredito que foi feita uma boa escolha. A gente sabe que na Câmara e no Senado o governo teve uma vitória muito grande, né? Já que no estado do Rio de Janeiro a política ainda vai ter que se constituir, até porque é muito equilibrado, né? A forma de pensamento aqui do povo carioca. Eu acredito que rachou mesmo aqui no Rio a forma como o carioca enxerga a política, enxerga, se vê ideologicamente. É natural exatamente que se construa essa nova direção política. A gente torce para que o Estado consiga superar as dificuldades que foram impostas nesses últimos 12 anos, pelo menos, né? Mas assim, para a gente da região serrana, a nossa região é uma região que sofre muito, porque ela é uma região sempre que foi muito desfavorecida, principalmente de Friburgo em diante, que é onde a nossa TV interior pega. Mas eu acredito que seja um lugar de muitas oportunidades, um local que tem uma riqueza, uma biodiversidade muito interessante, tem variáveis históricas e culturais importantes. A gente torce que através de você, Alexandre, que através desse olhar que você, o Luiz Lima e toda essa assessoria tem buscado favorecer aquela região para que mude um pouco aquela realidade, que é uma região um quinto do estado do Rio de Janeiro, vai daquela região centro-norte fluminense, mas não tem nem 5% da população, ou seja, tem potencial para se crescer, tem potencial para se desenvolver. Eu queria que você falasse um pouco sobre as medidas que você acha que são pertinentes para aquela área, aquilo que você... e também a forma da gente fazer chegar a vocês a melhor informação. Assim, eu rapidamente falando um pouco de mim, eu estava confortável no que eu fazia. Eu nunca fui político, aliás, não me considero político. O mandato não é meu, é o mandato do povo. E não vim a passeio, as coisas têm que acontecer. As coisas só não acontecem na velocidade que nós gostaríamos. Desculpa, eu nem te perguntei, mas você é empresário, né, aqui no Rio de Janeiro. Explica um pouquinho, antes de você concluir minha pergunta, explica um pouquinho dessa trajetória sua. Na verdade, eu comecei, minha vida profissional começou cedo, aos 15 anos, como office boy. Depois fui empreender no ramo alimentício com uma barraca de yakisoba em Madureira. E era interessante que nas madrugadas a gente via de fato o suor do trabalhador, né? Noites frias, noites quentes, mas sempre pessoas que paravam ali, muitas vezes a única refeição do dia, e você começava a entender de fato aonde dói, né? Onde aperta o calo. Então eu consigo entender tudo isso. Depois eu montei uma empresa de tecnologia, de TI, que foi base para outra. E assim eu sustentei minha família, né? Mas quando eu resolvi de fato entrar na política é porque eu estava indignado pela omissão, né, da classe política e omissão também da sociedade. A sociedade também foi muito omissa, né? Eu acho que ela virou a página agora nessa eleição, quando ela limpou todas as casas. Mas a gente precisa fazer algumas coisas que eu acho que são muito importantes. Por exemplo, a independência dos municípios. Os municípios precisam se autossustentarem, né? E como fazer isso, né? Hoje você tem um país que é regado por um pacto federativo absurdo, né? A gente produz muito, por exemplo, no estado do Rio de Janeiro, a gente hoje
capta de impostos federais 100 bilhões e volta para a gente 13. Bahia, se eu não me engano, capta 40 e volta para ela 30. Então, assim, esse pacto federativo tem que mudar, tem que distribuir dinheiro, sim, para os estados e mais ainda para os municípios, porque quem sabe de fato dos problemas dos municípios são os vereadores, são os prefeitos. Agora, desenvolver a economia local. A gente sabe que Nova Friburgo tem uma característica forte, Carmo tem outra, Pádua tem outra e por aí vai. Então, Duas Barras tem outra. A gente tem que incentivar isso, mudar esse ICMS que é muito alto no estado do Rio de Janeiro, que não ajuda em nada, e trazer, né, esse capital humano que conhece aquela região para dentro dos debates. Infelizmente, como a Alerj, ela não tem subnúcleos nas regiões, poderia ter subnúcleos. A Alerj fica na capital, as pessoas ficam longe da capital e acabam não passando as demandas. Por isso que a gente, inclusive, está montando um gabinete em Nova Friburgo para ouvir as pessoas. Esse gabinete não tem custo nenhum para a Alerj, está saindo do meu provimento, para poder ouvir as pessoas daquela região, que foram pessoas que depositaram o voto em mim, e trazer para cá as demandas, e aí sim a gente conseguir concretizar, né, os interesses da região. Além, é claro, de obras e uma série de questões estruturais que ficaram defasadas por muito tempo, eu acho que, acima de tudo, também a educação e principalmente a cultura, a forma de ver a vida, foi muito mal trabalhada nesses últimos anos, né? Você estava citando aí o seu esforço de cedo estar buscando o seu sustento e vendo o povo trabalhador, e ele é a realidade, né? A maioria do povo brasileiro é essa realidade. E a gente sabe que muito dessa cultura ficou em função de uma série de questões que foram favorecendo pessoas que menos precisavam. Você pega uma lei de incentivo de cultura que às vezes favoreciam pessoas que não precisavam para tratar de projetos, às vezes, que não contemplavam a grande maioria das pessoas que precisam ter acesso à cultura, entender melhor, e uma série de demandas. Então eu queria que, assim, para a gente poder estar concluindo a nossa entrevista, Alexandre, eu sei que você tem seus compromissos, tentar pensar o Estado como um todo, né? Eu acho que várias regiões têm potenciais na área de cultura, do esporte, a gente conta com vocês para a gente poder estar mudando a realidade aí principalmente dos distritos mais isolados do centro aqui da capital do Rio de Janeiro. Sem dúvida, a gente precisa desburocratizar, tá? Por que, por exemplo, a Lei Rouanet era utilizada só por grandes empresas? Porque o processo burocrático é tão grande que só as grandes empresas conseguiam montar uma equipe estruturada para escrever projetos que passassem por aquela burocracia, né? Então a gente precisa que as coisas sejam mais simples. E, de fato, no caso da Lei Rouanet, tem que ser para projetos de importância de cultura. Com todo o respeito que eu tenho a grandes eventos, para mim não é cultura, para mim é lazer, né? Cultura é você incentivar o pequeno artista, né? O artista plástico, o músico, o artista cinematográfico, enfim. Cativar pessoas que queiram ingressar. Claro, claro. E eles veem o seguinte, olha, tem um incentivo do poder público para você, de fato, desenvolver o seu talento. E é isso que a gente precisa melhorar, né? Aqui a gente tem um relacionamento muito bom com a Secretaria Estadual de Cultura, com o secretário Juan, e eu tenho falado muito isso para ele, como chegar nas pessoas que mais precisam desse incentivo. E acho que vai acontecer coisas boas. A gente torce demais pela mudança, a gente depende dela. Eu acho que o povo brasileiro, principalmente o carioca, anseia por mais oportunidade. Então a gente torce para que vocês, através da nova legislação, da elaboração e revisão de leis, e é claro, do melhor contato entre o Legislativo e o Executivo do Estado do Rio de Janeiro, vocês consigam realmente gerar um projeto de desenvolvimento para o nosso Estado que a gente mais precisa. É isso, pode contar comigo, o gabinete está sempre aberto. Se eu não estiver aqui, vai ter a equipe, todo mundo aqui está sempre disposto a ajudar a todos, tanto os eleitores como não eleitores. Eu sou deputado do Estado, então estou à disposição. A gente que agradece. Isso aí, gente. TV Interior vai estar procurando fazer esse trabalho para levar para você essas informações
principalmente estimular e levar os nomes que querem ajudar a região onde a sua TV interior chega, onde você pode assistir o nosso canal. A gente agradece ao deputado Alexandre Knoploch, a toda a assessoria deles que trataram a gente super bem aqui. Então, obrigado, Alexandre. TV Interior, sua segunda casa é aqui.